Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de dar continuidade ao assunto de concentrações apresentadas em termos percentuais, mas falando de um tema que a grande parte do pessoal acha bastante difícil, tá? Que é como transformar uma concentração de uma solução, como transformar a concentração de um soro, adicionando então uma solução com o mesmo soluto, né? E se chegar então a uma concentração intermediária. Eu vou usar um exemplo, né, de uma conversão da concentração de soro fisiológico, né, a 0,9%. É o nosso soro isotônico em relação à concentração do soluto, que é, no caso do soro fisiológico, é o cloreto de sódio, né? Ele é isotônico em relação ao plasma porque tem a mesma concentração de 9 mg por ml. E nós vamos transformar então esse soro de 0,9% em uma solução de cloreto de sódio hipertônica. O que quer dizer hipertônica? Uma concentração acima do normal, né, em relação à concentração do plasma, né, que é 9 mg por decilitro, por ml, desculpa. Então a ideia é alcançar uma concentração, no exemplo que eu vou dar, de 3%. Então nós vamos sair de 0,9% para 3%. Existem métodos mais tradicionais de fazer isso, que envolve uma sequência de regra de 3, bastante trabalhosa, e que também não te dá ao final resultados precisos. Eu vou ensinar um método aqui que eu considero menos trabalhoso. Ele usa as relações aquelas que a gente vem trabalhando de concentração, massa e volume, com o desenvolvimento de um pequeno sistema de equação de primeiro grau, e que te dá resultados extremamente exatos, certo? Então vamos ao nosso exemplo. O que se propõe, né, é para o tratamento de uma hiponatremia. Hiponatremia é quando as concentrações de sódio e nátrium estão menores do que o considerado normal, que é de 9 mg por ml. E essa situação patológica ela ocorre por dois motivos: ou por depredação excessiva do sódio, por exemplo, através de altas doses tóxicas de diuréticos, ou por diluição do plasma, né, onde nós aumentamos a quantidade de solvente, por isso as concentrações dos solutos, como o sódio, diminuem. Isso ocorre em algumas situações, como por exemplo, é mais comum no choque circulatório, onde se desencadeia um processo fisiológico de retenção de água, né, em função da queda de volume. E essa retenção excessiva de água, em função do aumento do ADH, do hormônio diurético, acaba produzindo um mecanismo de diluição do plasma e pode resultar em hiponatremia. Existem outras situações, como na insuficiência renal crônica, onde o volume, a ingesta de líquido supera a capacidade de filtração glomerular. Isso também pode diluir o nosso sangue, produzindo hiponatremia. Em alguns tumores, na hipófise, na hipotálamo, onde há secreção excessiva de hormônio antidiurético, ADH, o que também pode causar uma retenção de água excessiva e diluição do nosso plasma e, portanto, hiponatremia. Então, numa situação de hiponatremia, foi prescrita uma infusão rápida, em 20 minutos, de 150 ml de uma solução hipertônica de cloreto de sódio a 3%. Esse é um protocolo comum usado em situações agudas e crônicas de hiponatremia, para tentar regularizar as concentrações de sódio. Pode ser por infusão rápida. Existem também outros protocolos que falam infusão contínua, né? E essa concentração de 3% ela é bastante usada. De fato, as concentrações elas podem variar aí de 3 a 7,5%. A literatura normalmente fala em 3%, alguns protocolos falam em 7,5%. Bom, o que se tem? Não se produz isso comercialmente,
Não, você não encontra ampolas, soros, bolsas, frascos, né, com uma solução a 3% ou a 7,5%. Comercialmente se encontra aí bolsas, nós encontramos a 0,9%, né, bolsas ou frascos de soro fisiológico, que é o isotônico. Se encontra também ampolas plásticas como essa aqui, de solução de NaCl, de cloreto de sódio, a 10%, a 20%. Então é com isso aqui que nós temos que produzir uma nova concentração, né, fazendo misturas, né, do mais concentrado sobre o menos concentrado, até que se aumente a concentração do menos concentrado para chegar então uma concentração intermediária. Então o que tem disponível na unidade para produzir essa solução a 3%, esses 150 ml, nós temos disponível na unidade uma bolsa de 250 ml, soro fisiológico, isotônico, 0,9%. Então é esse que nós vamos transformar em 3%. Claro que aqui fala em 150 ml, eu vou pegar uma bolsa mais próxima, né, de 150. Então, obviamente que aqui já de cara tem que se retirar 100 ml para pelo menos sair do mesmo volume que está sendo solicitado. Foi escolhido uma bolsa e não um frasco porque, claro, nós precisamos introduzir aqui a solução de maior concentração para modificar, transformar esse soro. E a solução de maior concentração que nós temos disponível são ampolas, cada uma tem 10 ml, né, com uma concentração de 20%. Então, o que nós devemos fazer? Calcular o volume, né, o número de ampolas, o volume dessa solução a 20%, que deve ser introduzida sobre o soro fisiológico, né, para que, somando os volumes do que foi introduzido mais o que temos lá de soro fisiológico, dê 150 ml. Portanto, a necessidade de calcular o que eu preciso aqui, retirar o soro fisiológico aqui de dentro, um certo volume calculado, né? A gente pode deixar correr por um equipo aqui, até que você tenha um volume, né, em que a partir da introdução do volume calculado das ampolas de NaCl se alcance um volume total de 150 ml. Mostrando de forma simples isso, eu vou chamar esse de solução A, eu vou chamar essa de solução B. Então, o volume de A 0,9% mais o volume de B a 20%, somando os dois, depois eu calcular qual é o volume de A e qual é o volume de B, somando os dois nós vamos ter então um total de 150 ml. Isso quer dizer que operacionalmente eu calculo quanto eu preciso de A. Vamos supor que eu precise aí de 120 ml de A. Então aqui tem 250, vamos deixar sair o excedente de soro aqui no equipo. Então tem 250 aqui, eu vou precisar de 120 aqui, eu deixo sair então a diferença, que é o 100 mais 30, 130 ml saem aqui, de forma que aqui dentro fica 120 ml. Daí eu calculei que é 120 mais 30 daqui, portanto nós vamos adicionar, né, através da seringa, pela membrana aqui de entrada de soluções para modificar o soro, nós vamos adicionar aqui mais 30 ml da solução a 20%, que seriam 3 ampolas. Ok? Então isso operacionalmente é o que se faria para modificar esse soro e alcançar. Mas antes há necessidade de fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Quanto de volume A eu preciso, quanto de volume B eu preciso, de forma que ao somar os dois nós chegamos ao volume prescrito na concentração prescrita. Ok? Aqui eu coloquei um lembretezinho, né? Nós já vimos em outro vídeo que para transformar concentração em porcento em gramas por ml, basta a gente usar a relação massa por volume, onde a massa será o equivalente ao percentual lá que está colocado, que é a concentração da solução. Por exemplo, soro 0,9%, nós colocaríamos aqui como massa 0,9 gramas, né? Em relação sempre a um volume de 100 ml, porque nós estamos
lidando com uma concentração em percentual, então é em 100 partes de solvente. Então aqui o volume é fixado em 100 ml e aqui a massa em gramas equivalente ao que está lá em percentual. E outra coisa que a gente deve lembrar, que já discutimos em outros vídeos, é que se a concentração é uma certa massa de soluto diluído em um certo volume, nós podemos isolar a massa e chegar à conclusão que a massa, passando o volume para o outro lado, a massa é o produto entre a concentração e o volume. Certo? Então nós vamos usar bastante isso hoje. E também nós vamos ter que transformar as concentrações em percentual em gramas por ml. Vamos para o nosso cálculo? Muito bem, então aqui é o que se quer produzir, uma solução de cloreto de sódio a 3%, 150 ml é o volume, eu vou chamar essa aqui de F, e final, solução final. Nós temos disponível lá uma bolsa de 250 ml, soro fisiológico a 0,9%. Eu vou chamar de solução A, para facilitar. Tá? Então A é o nosso soro fisiológico, vai ser modificado. E nós temos também ampolas, de solução de cloreto de sódio a 20%. Eu vou chamar então essa aqui a solução B, a solução mais concentrada, solução hipertônica. Nós vamos acrescentar sobre essa para aumentar a concentração aqui em 3%, chegando a um volume total de 150 ml. Primeiro passo, calcular as concentrações. Então a concentração, aqui acabou saindo, ficando copiado aqui, mas essa aqui é a concentração final, essa aqui de A e essa aqui de B. Tá? Não vou modificar agora, mas então essa é a concentração, na mesma linha, a concentração de A, concentração de B e concentração final. Acabei copiando e colando e mudando só os números aqui e acabei esquecendo de modificar. Acontece, já que eu não edito os vídeos, vai ficar assim mesmo. Então vamos primeiro calcular as concentrações e transformar a concentração em percentual em gramas por ml. Portanto, se nós estamos falando em 3%, nós vamos dizer que é 3 gramas em 100 ml. Portanto, a concentração é de 0,03 gramas por ml. A concentração de soro fisiológico vai ser de 0,09 gramas por ml, então dividindo 0,09 gramas em 100 ml. E a concentração do soro hipertônico aqui, que nós temos, nós vamos pôr os 10 ml a 20%, então CB aqui vai ser 20 gramas, dividido por 100 ml, ou seja, 0,2 gramas por ml. Então, o primeiro passo é calcular as concentrações em gramas por ml. Certo? Lembrando que no final, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual o volume de A e qual o volume de B, que somados vão produzir 150 ml de uma nova solução a 3%. É essas minhas duas perguntas. Qual o volume de A e qual o volume de B, que somados vão dar 150 ml e a concentração final será 150, será de 3%. Também temos que ter como premissa que a massa contida nesse volume, em A, mais a massa contida nesse volume, em B, no final tem que ser igual à massa, somando as duas, vai ser igual à massa que está contida lá nos 150 ml de solução de cloreto de sódio a 3%, ou seja, a massa final. Então a massa de A mais a massa de B tem que ser igual à massa dos 150 ml a 3% de cloreto de sódio. Nós sabemos que massa é concentração vezes volume. Lembram? Isolando a massa, nós podemos afirmar que massa é igual a concentração vezes volume. Então, simplesmente eu vou substituir massa de A por concentração de A vezes volume de A, mais massa de B. Massa de B eu vou substituir, então, pela concentração de B mais volume de B. E isso aqui, a soma desses termos aqui, vai ter que dar igual à massa final. E a massa final eu vou substituir pela concentração final vezes volume final. Então o que eu fiz aqui? Simplesmente substituir massas
né, pelo o produto entre concentração e volume, que a gente sabe que existe uma igualdade aí, né? Massa é igual a concentração vezes volume. Então a massa de A é igual a concentração de A vezes VA, mais a massa de B é igual a concentração de B vezes VB, e isso é igual à massa final, né, os 150 ml da solução a 3%, que vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Perfeito? Então vamos ter, segundo passo, montamos essa equaçãozinha aqui, né, e agora vamos substituir os termos que nós temos. Nós temos CA? Sim, temos CA. Está aqui. Aqui é A, né? Então está aqui, 0,09, A é o soro fisiológico, e nós temos a concentração. Coloquei aqui, substituir, não vou botar as unidades para não poluir aqui a nossa equação, né? Mas se vocês colocarem as unidades e forem cortando, vão ver que no final a resposta vai ser em ml, porque a gente vai achar o volume. Então substituir CA por CA lá, né? 0,09 vezes VA. VA é o que eu preciso saber, eu não sei, é uma incógnita, então vamos deixar aqui, vezes VA, mais concentração de B. Temos concentração de B? Temos, está aqui, calculamos antes, né? B é a solução B a 20%, então vamos substituir aqui CB por 0,2, vezes VB. VB eu sei? Não, VB é exatamente o que eu quero saber tanto quanto que eu preciso de VA, né, do volume lá do cloreto de sódio a 0,9%, soro fisiológico, e de VB, da solução hipertônica, a 20%. Então, isso eu não sei. Então, eu deixo aqui o meu VB, a minha segunda incógnita. Na verdade, eu tenho duas incógnitas, duas interrogações. O que é VA e o que é VB. Mas eu sei as concentrações de A e eu sei a concentração de B. Isso é igual, né, a concentração vezes o volume final, né, que é igual a massa final. Então nós sabemos a concentração final? Sim, sabemos, está lá, a concentração da solução final 3% é 0,3, né, 0,03 gramas por ml. Substitua aqui. Sabemos o volume final que queremos, claro, está na prescrição, é 150 ml. Está aqui, ó, sabemos a concentração e sabemos o volume. Vamos substituir aqui VF pelo volume. Então, isso aqui, as duas incógnitas, a gente sabe. O que a gente não sabe é VA e o que a gente não sabe é VB. Bom, já que a gente sabe isso, podemos multiplicar, né? 0,03 vezes 150 é igual a 4,5. O resto fica igual à nossa equaçãozinha aqui. Então, a equação produzida foi 0,009 vezes VA mais 0,2 vezes VB é igual a 4,5. Certo? Bom, e agora? Observe, isso é uma equação de primeiro grau, mas eu tenho duas incógnitas, e com duas incógnitas eu não acho. Eu preciso que na equação fique apenas ou VA ou VB, para eu poder achar VA ou VB. Então nós vamos usar o seguinte artifício para transformar isso aqui na mesma incógnita. Observe que aqui em cima eu coloquei que VA mais VB tinha que dar um total de 150 ml. E de fato, né, o que nós queremos calcular é quanto de VA eu preciso, quanto de VB eu preciso, somando os dois tem que dar no final 150 ml a 3%. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou isolar ou VA ou VB, vocês escolhem. Tanto faz. Tá? Eu vou escolher isolar aqui num lado da igualdade o VA. Como é que a gente isola isso? Pego o VB e passo para o outro lado da igualdade, mudando a operação. Então a operação é de mais, passa para o outro lado, diminuindo. Então eu sei que VA é igual a 150 menos VB. Se quisessem isolar o VB, não tinha problema nenhum. Passa o VA para lá, nós teríamos 150 menos VA. Mas então eu sei agora que VA é a mesma coisa de eu que falar, tem uma igualdade aqui, que é 150 menos VB. Tá, professor? Tá, continuo não sabendo nem VA nem VB, não tem problema. Mas eu sei que VA é 150 menos VB. Então, onde é que nós temos VA aqui na nossa equação? Nós temos VA aqui. Tá? Isso quer dizer que se esse VA é igual a 150 menos VB, eu vou pegar isto aqui
e vou substituir pelo VA aqui, como está aqui, ó. Nós vamos, em vez de VA, nós vamos usar 150 menos VB, porque isto é igual a VA. E por que eu estou fazendo isso, professor? Porque eu preciso que na minha equação só fique uma incógnita, ou VA ou VB. Observe que se vocês tivessem isolado VB aqui, daria 150 menos VA, vocês substituiriam aqui o VB. Mas a gente isolou o VA, então VA é igual a 150 menos VB. Eu vou olhar onde é que está o VA aqui, vou substituir por isso aqui é igual a VA. Então coloco aqui dentro, botei entre parênteses porque existe uma subtração aqui, e que está multiplicando, então essa multiplicação continua, está multiplicando o 0,09 que se mantém na equação. Então a nova equação produzida, substituindo o VA por esse termo aqui, será 0,09 vezes 150 menos VB. Observa que esse está multiplicando tanto esse como esse. Perfeito? Então, 0,09 vezes 150 menos VB, e o resto eu mantenho igual, mais 0,2 vezes VB é igual a 4,5. Bom, o que nós criamos? Criamos uma nova equação onde só tem uma incógnita, VB. Agora nós podemos achar VB. Então vamos fazer a aritmética aqui. Então 0,09, todo mundo com a calculadora na mão, né? Fazia a punho isso aqui, é pedir para errar, tá? Lá no estágio, lá onde vocês estiverem, né, trabalhando, precisar fazer, nem que seja um cálculo mais simples, nem que seja uma regra de 3, usem a calculadora é feita para isso, fazendo na mão vão errar. Tá, professor, mas e o dia que eu não tiver uma calculadora, pega o celular, o dia que não tiver o celular, pede emprestado para alguém, calculadora, e é bom que vocês mexam na calculadora para não errar também, tá? Não estou estimulando a preguiça em fazer os cálculos com a mão, isso é muito importante que vocês consigam fazer, mas nós estamos aqui tentando achar métodos para minimizar erros, então calculadora é importante nesse momento. Você imagina um engenheiro que está fazendo lá seus cálculos à mão, né? Então, nós temos aqui, vamos multiplicar 0,09 vezes 150 é igual a 1,35. Menos, continua menos aqui, 0,09 vezes VB vai dar 0,09 vezes VB. Continue, deixa o VB aqui. Mais 0,2 VB, continuamos, mantemos aqui, igual a 4,5. Perfeito. Agora, o que foi feito? Eu vou tirar esse cara daqui, 1,35, e vou passar para o outro lado, mudando o sinal. Certo? Então, nós vamos ter aqui 4,5 menos 1,35. E observe que nós vamos ficar só com 0,09 VB mais 0,2 VB. Então, isso aqui a gente pode agora somar. Então, passando o 1,35 para o outro lado, nós vamos ter menos 0,09 VB mais 0,2 VB é igual a 4,5 menos 1,35, foi que eu levei para o outro lado. Posso fazer essa soma, posso fazer porque os dois são VB aqui. Então, fazendo menos 0,09 VB mais 0,2 VB, isso vai dar igual a positivo, né? 0,191 VB. É igual, fazendo essa subtração aqui, a 3,15. Então nós chegamos a esse termo, a essa equação já bem mais simplificada, que 0,191 VB, que veio aqui, ó, dessa soma aqui, é igual a 3,15 que veio dessa subtração aqui. Muito bem, agora isso aqui está multiplicando VB, né? Então nós podemos pegar os 0,191 e passar para o outro lado dividindo 3,15. Então VB vai ser igual a 3,15 dividido por 0,191. Então VB vai ser igual a 16,5 ml. Bingo! VB é igual a 16,5 ml. Eu vou precisar dessa solução B, né, para misturar a solução A para formar os 150 ml da solução a 3%, que eu chamei de F. Eu vou precisar de 16,5 ml. Isso quer dizer que se cada ampola daquelas tem 10 ml, eu vou precisar de 1,65 ampolas, ou seja,
vamos precisar dizer, se você tiver uma seringa de 10, vai ser uma cheia de 10, uma ampola inteira, mais 6,5 ml no outro, ou uma seringa de 20. Você vai ter, então, já pode puxar, né, o êmbolo até o 16,5 e introduzir lá no soro. Opa, não esqueçam que antes de introduzir no soro, nós temos que tirar, né, o excedente de cloreto da solução fisiológica lá da bolsa, né? Qual é o excedente? Bom, o excedente é tirar 150, desculpa, tirar 100. Tirar 100 eu fiquei com 150, só de soro a 0,9%. Agora eu vou ter que tirar também o equivalente a isso aqui, 16,5, porque eu vou ter que introduzir VB, né, lá no soro para se alcançar um volume total de 150. Então, além de tirar os 100 ml aqui para ficar com 150, eu vou tirar então 116,5, porque eu vou introduzir os 16,5 lá, que sobrou, e no final eu vou ter 150 ml a 3%. Certo? De fato aqui, ó, se a gente tem ali nós tínhamos dito que VA é igual a 150 menos VB, eu descobri o VB, substituindo agora aqui esse VB, né, pelos 16,5, nós vamos dizer que VA é igual então a 150 menos 16,5, então o que vai sobrar no soro, o que você vai deixar na bolsa de soro, é 133,5 ml. Ao somar os 16,5 nós vamos completar então 150 ml, e daí você chegou então à solução de cloreto de sódio a 3%, 150 ml, usando 133,5 do soro a 0,9 mais 1,65 ampolas, ou seja, 16,5 ml da solução a 20%. Bah, professor, não é tão fácil, mas também em relação àquele monte de regra de 3 que a gente faz lá no método tradicional, me parece bem menos trabalhoso e te deu aqui valores bastante exatos. Mas será que está certo isso, professor? Será que vai dar com qualquer solução final que se queira produzir? Sim, vai dar certo. E nós podemos, né, se você fez o cálculo direitinho, vai dar certinho, né, mas nós podemos fazer uma verificação disso. Vamos fazer uma verificação? Então, como é que a gente pode verificar? Eu coloquei aqui, só para facilitar, eu coloquei os dados que a gente achou. Aqui está a nossa solução A, nossa solução B e a final. A concentração da solução A, 0,09, a concentração da solução B, 0,2 gramas por ml, e a final é 0,03 gramas por ml. Isso aqui eu já sabia. Isso aqui eu só sabia antes o volume final, né? Esse é o volume, que era de 150 ml. E eu descobri lá que eu vou precisar de 133,5 da solução A, do soro fisiológico, e descobri também que eu vou precisar de 16,5 da solução B a 20%. Perfeito? E agora eu vou calcular as massas que tem em 133,5 ml de uma solução a 0,09. Vou calcular a massa que tem em 16,5 ml de uma solução a 0,2. E vou calcular a massa que deve ter em 150 ml de uma solução a 0,03 gramas por ml. Como é que se faz isso? Massa é igual a concentração vezes volume. Massa é igual a concentração vezes volume. Ou seja, se eu multiplicar isso por isso, eu acho isso. Se eu multiplicar isso por isso, eu acho isso. Se eu multiplicar isso por isso, eu acho isso. Observem que se isso aqui estiver certinho, você vai descobrir as massas, né? Para a solução A, para o 133,5 a 0,9%. A solução B, dos 16,5 a 0,2%. Ao descobrir essas massas, ao somar elas, você vai ter que ter essa massa aqui, que é a soma da massa da solução A, a soma da massa da solução B, é igual à soma da massa, a massa final, né? A massa obtida a partir, então, do soluto dentro dos 150 ml de uma solução a 0,03 gramas por ml.
Então, se massa é igual a concentração vezes volume, então vamos achar a massa final aqui, que deu 4,5, é 0,03 gramas por ml vezes 150 ml, isso vezes isso, é igual a 4,5. A massa A, né, igual a concentração A vezes volume A, que está aqui, 0,09 gramas por ml vezes os 133,5 ml, e isso deu 1,2 gramas. E a massa B, então a concentração B vezes volume B, que a gente calculou em 16,5, vai ser a concentração de 0,2 gramas por ml vezes 16,5 ml, que é igual a 3,3 gramas. Se a massa A mais a massa B tem que ser igual à massa final, certo? Aqui eu acabei aqui digitando errado, isso aqui era uma outra operação que eu tinha feito, acabei digitando errado. Então, se a massa A mais a massa B é igual à massa final, isso quer dizer que 1,2 que eu achei aqui, mais 3,3 que eu achei aqui, a soma dos dois tem que dar 4,5, e realmente se você fizer aqui a soma, vai dar os 4,5. Isso quer dizer que nosso cálculo está exato. Então, se quiserem fazer a verificação depois de calcular, façam isso. Multipliquem os volumes que vocês acharam, vezes a concentração de cada um, somem as massas, né, das duas soluções que vocês misturaram, e a soma disso tem que dar igual à massa da solução final, né, que é obtida também pela concentração vezes o volume final. A concentração final você tem, o volume final você sabe, né, então a soma desses dois tem que ser igual a essa. Tá? Desprezem isso aqui, que isso aqui foi um outro cálculo que eu estava fazendo, acabei deixando aqui esses dados. Mas, na verdade, eu tinha feito antes o cálculo para, em vez de usar 20%, eu tinha feito antes a 10%. Tá? Porque às vezes você não tem disponível a 20%, tem a 10%. Daí, para diminuir um pouco o volume da solução usada aqui, eu aumentei a concentração, já que nós temos disponível também no mercado a cor de sódio a 20%, eu mudei para 20% e acabei esquecendo de trocar aqui os números. Entendido? Feito? Bom, então eu deixo aqui um exemplo para vocês. Esse exemplo foi retirado, né, de uma apostila aí do Corém de São Paulo, intitulada Boas Práticas, Cálculo Seguro, o volume 2, Cálculo de Diluição de Medicamentos. Você encontra facilmente na internet, um PDF. Esse exemplo aqui, ele é para produzir, né, um soro prescrito, foi um soro hipertônico a 7,5%, meio litro, 500 ml. E se tem disponível, então a bolsa de soro fisiológico a 0,9% e meio litro também. E também disponível aqui ampolas de NaCl a 10%, as mesmas que a gente usou nesse último exercício feito. Lá no material do Corém é feito pelo método tradicional através das regras de 3. Vocês podem acompanhar lá, para quem não conhece o método tradicional, pode acompanhar lá, e vocês vão ver que é bem trabalhoso. Vocês vão ver que os resultados não são exatamente iguais aos obtidos por nosso método, porque há um erro acumulativo ao longo do tempo, e o volume total também não vai ser exatamente os 500 ml, tá? Porque depois você repõe a perda que se teve através da retirada do soro, se repõe e acaba tendo um volume final um pouquinho maior, mas de qualquer forma vocês vão ver que os resultados não são iguais, tá? É mais trabalhoso, mas obviamente a matemática aqui usada aqui nesse sistema é uma matemática simples, tá? Mas precisa um pouquinho, né, de treino para se fazer ela com mais tranquilidade, tá? Mas nada que um bom aluno lá da 8ª série, lá do primeiro ano do ensino médio, não faça tranquilo. Basta, a matemática sempre é treinar, né? Repetir, fazer de novo. Então aqui, ó, ponho um outro exemplo, vocês tentar treinar o método que eu expliquei para vocês, né? Da apostila tem a forma tradicional, aqui eu deixo os resultados que vão dar, né? No final aqui eu vou precisar
de 327,2 ml do soro fisiológico. Eu vou deixar na bolsa então 327, o resto eu retiro, e acrescento então 172,8 ml das ampolas. É bastante, vou precisar de 17 ampolas aqui, né? Cada ampola tem 10 ml e mais um pouquinho, mais 2,8 ml. Vai perfurar muitas vezes essa membrana da nossa bolsa, o que não é indicado também tecnicamente fazer isso, mas o resultado efetivamente foi esse aqui. Ok? Revejam o vídeo, tentem, quem tem interesse obviamente está vendo esse vídeo, refaçam o cálculo exemplo dado e tentem fazer esse novo exemplo aqui. Qualquer dúvida é só fazer um contato lá no nosso canal. Um abraço, até a próxima.